Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 33. Capítulo 265. Meio mês depois, a questão dos homens peixe e sereias que se mudavam para Atlântida chegou ao fim. Os 5 milhões de cidadãos de Atlântida, sob o chamado e a liderança de Fukabushi, iniciaram uma vigorosa transformação. Após chegarem a este continente em constante expansão, toda a população de Atlântida realizou um desejo acalentado há 800 anos e explodiu em entusiasmo surpreendente. Em apenas meio mês, Atlântida, que originalmente era apenas uma estrutura vazia, já havia se transformado em uma cidade vibrante e repleta de atmosfera romântica. Como as estradas para as cidades humanas já haviam sido pavimentadas no início da construção da cidade, e Louis não havia designado Atlântida como uma área restrita como castelo ou os poucos galhos da árvore do tesouro de Adão, muitos humanos, movidos pela curiosidade, também vieram a esta cidade durante esse período para experimentar a cultura exótica e desconhecida. Como resultado, muitos rostos humanos apareceram em Atlântida. Os humanos também iniciaram formalmente seu primeiro contato em larga escala com os homens-peixe, uma raça que vivia nas profundezas do oceano há centenas de anos. Embora os homens-peixe estivessem um tanto apreensivos com esse contato devido à sua dor histórica e ao medo da escravidão, graças ao ambiente favorável, eles acabaram não recusando. Mantendo-se vigilantes, receberam calorosamente os curiosos visitantes humanos. E a Arca da Promessa Noah, que havia levado os homens-peixe à Terra, após completar sua missão de 800 anos, agora jazia à beira do lago como uma cordilheira. Na beira do convés de Noah, Louis e Uta estavam sentados lado a lado sobre um par de mãos macias e brancas, contemplando a Atlântida infinitamente vibrante. Com isso, os homens-peixe agora fazem parte de Terra e entraram oficialmente na vista da população do mundo da superfície. Sim, e tudo graças a você, Lord Louis. Ao ouvir isso, Shiraoshi, que segurava Louis e Uta nas palmas das mãos, não pôde deixar de erguer as mãos à sua frente, um sorriso comovente se abrindo em seu rosto. No convés próximo, Fukabushi, vestindo um terno preto e com o cabelo azul preso, assentiu em total concordância. É verdade. Se não fosse por Lord Louis, não sabemos quantos anos teríamos levado para alcançar isso. O olhar de Fukabushi percorreu a densa floresta distante e a imponente árvore do tesouro Adam que tingia o céu de preto, para finalmente pousar na gigantesca e movimentada praça abaixo. Um lampejo de memória passou por seus olhos. Mãe, seu desejo finalmente foi realizado. Se ao menos você pudesse ver este dia. Ouvi dizer que você também se esforçou muito, Shiraoshi. Não posso levar todo o crédito, disse Louis, virando-se para encarar seu belo rosto, que estava iluminado por um sorriso comovente. Louis expressou que se não fosse pela decisão extremamente decisiva de Fukabushi, seus preparativos de um ano inteiro, sua firme determinação e os múltiplos apelos de Shiraoshi na praça da Ilha dos Homens-Peixe, que convenceram os cidadãos a concordar com a migração, ele não teria sido capaz de realizar tudo isso. No entanto, Shiraoshi balançou a cabeça, com um toque de seriedade em seus grandes olhos marejados. A parte mais crucial de tudo isso foi você, Lord Louis. Sem a sua ajuda, jamais teríamos conseguido fazer nada disso. Talvez. Mesmo ela tendo dito isso, Louis não deu muita importância. A propósito, Shiraoshi. Louis olhou novamente para o rosto dela, que ainda parecia um pouco tímido. Ao ouvir isso, Shiraoshi aproximou o rosto mais uma vez e respondeu, piscando seus grandes olhos. Sim, Lord Louis. O olhar de Louis seguiu o amplo rio até o horizonte. Aquelas coisas que trouxeram o Noah para cá, disse ele enfaticamente, tentem se esconder um pouco melhor. Estão chamando muita atenção. Desde que aqueles gigantescos reis dos mares trouxeram o Noah para a terra, eles nunca mais partiram, talvez para proteger Shiraoshi, e estavam constantemente vagando por terra. Durante o último meio mês, eles até entraram neste lago pelo rio mais de uma vez, assustando bastante os sereianos e tritões que estavam na água. Por fim, depois de avistarem Shiraoshi, os reis dos mares deram meia volta e foram embora, deixando uma praia cheia de sereianos assustados. O comportamento deles era demasiado chamativo, a ponto de Louis ter de pedir a Shiraoshi que lhes ordenasse que fossem um pouco mais contidos. Ao ouvir isso, Shiraoshi assentiu vigorosamente e concordou prontamente. Sim, Lord Louis, eu entendo. Então ela se abaixou lentamente e gentilmente colocou as mãos que seguravam Louis e Uta no convés, como se fosse executar imediatamente as instruções dele. No instante em que suas mãos estavam prestes a tocar o convés, Louis se levantou e pousou com firmeza. Mas Uta olhou para os grandes olhos marejados de Shiraoshi e não soltou a palma da mão dela. Lady Uta. Shiraoshi inclinou a cabeça, com um toque de confusão nos olhos. Diante da confusão dela, Uta levantou-se lentamente, espreguiçou-se e disse com indiferença. Você vai para a praia, Shiraoshi? Eu vou com você. Afinal, é difícil para as pessoas descansarem tranquilas se estiverem andando sozinhas por aí. Embora não houvesse traficantes de pessoas em terra, a região selvagem era um lugar muito perigoso. A Judin ocasionalmente entrava no Cowbelt para mover ilhas, o que significava que ele inevitavelmente trazia de volta espécies perigosas. Entre elas, havia mais de uma dezena de matilhas de feras que poderiam devorar piratas com recompensas acima de 100 milhões como um lanche. Embora não aparecessem perto das cidades por vários motivos, isso não significava que ignorariam um lanche entregue à sua porta. Portanto, Uta decidiu sair com Shiraoshi. Ao ouvir isso, Shiraoshi ficou surpresa, mas depois assentiu com um semblante alegre. Certo. Logo em seguida, ela ergueu Uta novamente e se virou para deixar o convés do Noah. Perto dali, Fukabushi também suspirou aliviado e então pegou um Dendemushi, pedindo aos guardas que preparassem um barco para eles.
Após um longo tempo, o pequeno barco que transportava os dois deixou o porto, dirigiu-se para o centro do lago e gradualmente desapareceu de vista. Após a partida de Shiraoshi, Fukabushi olhou para o horizonte, seu tom tornando-se gradualmente solene. Lord Louis, ouvi dizer que existem várias divisões em terra, cada uma com características diferentes, mas todas igualmente poderosas. Isso mesmo. Louis virou a cabeça pensativamente, olhando para Fukabushi, que inconscientemente apertava seu tridente. O quê? Você tem alguma ideia especial? Louis observou sua expressão e seus movimentos sutis, e já compreendeu mais ou menos o que ele queria dizer. E de fato, após respirar fundo, seus olhos se tornaram incomparavelmente sérios, seu tom resoluto. Lord Louis, nossos guardas tritões também podem se juntar e formar uma divisão? Embora nossos tritões não possuam poder de combate de elite, nossa força nos braços é 10 vezes maior que a de um humano normal, e somos excelentes em guerra naval. Acredito que também podemos desempenhar um papel significativo. Fukabushi sabia muito bem que a raça dos homens-peixe precisava se juntar ao exército de terra. Simplesmente colocá-los em uma posição protegida inevitavelmente causaria insatisfação em outros. Portanto, ele aproveitou a oportunidade para propor isso a Louis. Louis o ouviu e pensou, exatamente como eu esperava. Após uma breve reflexão, concordou prontamente. Pode deixar. De agora em diante, você será responsável por explorar os mares ao redor de terra e durante as batalhas navais em guerras futuras. Será responsável por perfurar os navios inimigos. Além disso, a Ordem de Atlântida também será mantida por você, disse ele em voz grave, definindo o trabalho futuro deles. Embora Louis acreditasse que o papel que toda a raça dos homens-peixe poderia desempenhar em um momento crítico não chegava nem a 1/10 do de Shiraoshi. Como Fukabushi havia proposto se juntar às forças armadas, ele não tinha motivos para recusar. Até a perna de um mosquito ainda é carne. Pelo menos ele não precisaria se preocupar com a segurança em torno de Atlântida. No futuro, a raça dos homens-peixe fará o possível para cumprir todas as suas missões, Lord Louis, respondeu Fukabushi. Louis ponderou por um momento e então acrescentou. Atualmente Terra tem um total de 4 divisões. A quarta e a quinta ainda estão vagas. Qual você deseja? Na batalha pela supremacia, anos atrás, as 3 raças lunarianos, gigantes e bucaneiros disputaram o título de primeiro. Os lunarianos, sendo a raça de Louis, apresentaram o desempenho mais impressionante e conquistaram o título. Os guerreiros bucaneiros, não tendo ficado em primeiro lugar e sabendo que sua força de combate real não se comparava à dos gigantes que contavam com a Judin, Jed e os outros, escolheram, sem pensar 2 vezes, o título de sexto. Foi essa escolha impulsiva que resultou em 3 números de série vazios à sua frente. Até pouco tempo atrás, a terceira posição era ocupada pelo flugel que Louis havia criado. Agora, restavam apenas a quarta e a quinta vagas. Fukabushi claramente havia feito sua pesquisa sobre o assunto. Ele deu sua resposta de forma decisiva. A quinta divisão. Muito bem. De agora em diante, a quinta divisão é sua, Fukabushi. Louis deu um tapinha no ombro dele. Contudo, para surpresa de Louis, Fukabushi balançou a cabeça negativamente. Não, Lord Louis. Pretendo deixar Shiraoshi como a verdadeira líder da quinta divisão. Shiraoshi. Louis ficou surpreso e inconscientemente ergueu uma sobrancelha. A personalidade dela não combina com combate. Fukabushi o ouviu, e um lampejo de preocupação brilhou em seus olhos. Sua voz ficou um pouco pesada. Mas ela detém um poder terrível. Ela deve ter uma compreensão clara de combate, ou melhor, do poder que controla. Ela tem apenas 11 anos, Louis não pôde deixar de lembrá-lo. Fukabushi assentiu. Naturalmente estou ciente disso. Mas, dada a velocidade de desenvolvimento de Terra e a sua rapidez em se fortalecer, Lord Louis, o governo mundial não esperará que ela atinja a maioridade para agir. É por isso que a estou designando para assumir a responsabilidade de comandante da quinta divisão. Até que ela possa julgar e analisar a situação de forma independente, estarei ao seu lado para guiá-la. No convés do Noah, Fukabushi olhou na direção em que Shiraoshi havia desaparecido e disse isso. É mesmo? Louis ficou pensativo. Então, não disse mais nada. Nesse caso, deixo isso com você. Vários dias depois. No meio da selva, nas profundezas de terra, Louis acendeu uma fogueira à sua frente, encostou-se no cachorro gigante e, casualmente, colocou espetos de carne sobre o fogo para assar. O aroma pairava no ar, fazendo com que o cachorro gigante atrás dele, que havia crescido alguns centímetros, fixasse o olhar nos espetos, farejando avidamente o cheiro tentador. A fogueira iluminava o céu noturno, lançando um brilho dourado sobre o dendemushi que estava colocado em uma grande pedra. Depois de pincelar o último espeto com molho e colocá-lo na beira do fogo, Louis disse pensativo. Você está dizendo que Akainu não dá as caras há muito tempo? O dendemushi, iluminado pelo fogo, começou a falar. Isso mesmo. Desde o incidente na Ilha dos Homens-Peixe, Akainu, gravemente ferido, e alguns navios de guerra dilapidados apareceram no arquipélago Sabaldi. Mas essa foi a última vez que ele foi visto. Depois disso, nem mesmo muitos dos vice-almirantes sabiam de seu paradeiro. Durante esse tempo, os altos escalões da Marinha, Suru, Sengoku e os outros, têm ido a Mary Geoise com mais frequência. O comandante-em-chefe, Kong, também foi visto entrando e saindo do escritório dos 5 anciãos muitas vezes. Louis ouviu isso e ficou perdido em pensamentos por um breve momento. Portanto, especulo que Akainu provavelmente foi colocado em prisão domiciliar pelo governo mundial, disse o homem do outro lado do dendemushi, expondo sua especulação. Este assunto provavelmente está relacionado à morte de Figar Langarlin naquela época. Louis ouviu isso e ergueu uma sobrancelha. Como uma das partes envolvidas, ele sabia muito bem o que havia acontecido. Ele usará sua habilidade espacial para transferir o ataque de Akainu, fazendo com que atravessasse o corpo de Garlin. Isso interferiu nos movimentos de Garlin, permitindo que ele fosse morto rapidamente.
Embora Garland não tivesse conseguido vencê-lo mesmo sem o soco de Akainu, se não tivesse sido impedido, ele poderia ter durado muito mais tempo. Pelo menos com a ajuda dos 5 anciãos e dos outros que chegaram, não teria sido problema para ele sobreviver. Foi uma pena, não havia tantos Cs no mundo. Mas Louis perguntou com certa confusão, houve testemunhas desse incidente? Isso mesmo. Era aquela agente da CP0 chamada Guernica, disse o Dendem Moshi. Não fui eu que fiz isso? Louis estava muito confuso e surpreso com as ações do governo mundial. Não importa como você veja, o fato de Akainu ter atingido Garland foi causado por mim, certo? O governo mundial enlouqueceu de vez? A ponto de realmente atacar um de seus poucos lutadores de elite? Diante disso, o homem do outro lado da linha também se mostrou um tanto perplexo. Não sei o que os 5 anciãos estão pensando, mas tenho certeza de que não dariam um tiro no próprio pé. Talvez tenha sido a família Figarlan que exigiu veementemente a execução de Akainu, a ponto de os 5 anciãos não terem outra escolha senão colocá-lo em prisão domiciliar, na tentativa de acalmar os ânimos. É impossível que o executem por causa disso. Os Cavaleiros de Deus foram praticamente dizimados. Matar outro almirante. Se eles pressionarem demais os fuzileiros navais, isso não trará nenhum benefício ao governo mundial. Louis ouviu isso e, enquanto pensava, pegou um espeto da beira da fogueira e casualmente o devolveu. Quando o cão gigante abriu sua boca enorme e devorou toda a carne, Louis jogou o espeto no fogo. Depois de fazer tudo isso, ele voltou a si e percebeu mais uma vez que algo estava errado. Essa questão, provavelmente, é muito mais complicada do que imaginávamos. Se fosse simplesmente uma questão de deixá-lo esfriar e depois soltá-lo, a reação do alto comando dos fuzileiros navais e de Kong não teria sido tão intensa. Ao mesmo tempo, em uma sala escura e silenciosa, o albatroz humanoide, escondido na penumbra, não pôde deixar de coçar a cabeça. Depois de relembrar os movimentos do alto comando da Marinha e de Kong, ele também percebeu que algo estava errado. De fato, se fosse apenas uma questão de deixar a situação se acalmar, o lado da Marinha já estaria bem tranquilo. Mas depois de pensar por um longo tempo, ele não conseguiu encontrar uma explicação minimamente razoável. Por fim, o albatroz humanoide ergueu uma asa e acariciou seu bico gigante. Um brilho estranho reluziu em seus olhos sob a cartola preta. Definitivamente, há um grande problema aqui. Por um instante Morgans, que estava escondido na casa segura conversando com Louis, personificou seu excelente profissionalismo. Um grande problema desconhecido significava uma grande notícia. Ao perceber que o caso com Akainu poderia potencialmente revelar uma grande história, ele não pôde deixar de ficar animado. Nesse instante, a voz de Louis veio do Dendem Moshi à sua frente. Esse grande problema, deixarei para você resolver. Em frente à fogueira, a expressão de Louis era bastante séria, seu tom solene. Embora seja bastante perigoso descobrir o que aconteceu, ainda assim aceitarei. Morgans abriu o bico. Quem pode me culpar por não conseguir recusar uma notícia tão importante? Quando eu descobrir o que os 5 anciãos planejam fazer com Akainu, serei o primeiro a contar a vocês. A voz confiante veio do Dendem Moshi na rocha gigante. Mas de repente o tom de Morgans mudou, e todo o seu ser instantaneamente se tornou covarde. Se este assunto for exposto e eu for caçado pelo governo mundial, você terá que vir me buscar. Essa mudança repentina de expressão fez com que várias linhas escuras aparecessem na testa de Louis, e ele ficou sem palavras. Naturalmente ele não tinha intenção de recusar. Se você está sendo caçado, vá direto para a terra. Eu cuido do resto, concordou prontamente. Ao ouvir sua promessa, Morgans imediatamente soltou um suspiro de alívio. Como esperado do homem chamado de maior inimigo pelo governo mundial desde a sua fundação. Apenas uma frase sua já me tranquilizou. Suas palavras fizeram Louis erguer uma sobrancelha. De onde veio esse ditado? As palavras de Louis fizeram Morgans sobressaltar, como se tivesse acordado de um sonho. Inconscientemente, ele deu um tapa na testa. Eu esqueci. Esta é a avaliação que o governo mundial e o alto comando da Marinha têm de você. Ainda não se espalhou pelos mares. No entanto, esta avaliação, seja pela sua força ou pela sua influência, é muito apropriada. Como jornalista, Morgan sabia muitas coisas. A última pessoa considerada um inimigo tão grande pelo governo mundial chamava-se Joy Boy. E o atual Louis. Na opinião dele, sua força podia ser um pouco menor do que a de Joy Boy de 800 anos atrás, mas ele era a única pessoa, depois de Joy Boy, capaz de unir tantas raças poderosas. Agora, além da tribo Min, que se tornará vassala da família Kozuki, e da extinta tribo dos Três Olhos, todas as outras raças poderosas já haviam se tornado suas subordinadas. Ele também era a segunda pessoa na história a receber tamanha confiança da Princesa Sereia, que estava disposta a lhe oferecer sua força. E com sua conexão especial com Louis, ele tinha grandes esperanças para ele. Os Morgans acreditavam que Louis talvez não fosse a pessoa que Roger estava esperando, mas era muito provável que ele fosse a pessoa que acabaria com o governo mundial. É mesmo? Sussurrou Louis. Após um longo tempo, Morgan se levantou da casa segura mal iluminada, seu olhar e postura voltando a ser como seus subordinados o conheciam. É tudo por hoje. Após dizer essa única frase, ele desligou unilateralmente, encerrando a chamada. Do outro lado, Louis comeu o último espeto de carne e jogou a vara de bambu no fogo novamente. Com o passar do tempo, a noite foi ficando mais escura e o vento frio tornou-se excepcionalmente gélido. Louis levantou-se lentamente. Depois de guardar o Dendem Moshi no bolso, encolheu o corpo até o tamanho ideal para sentar nas costas do cachorro gigante. Então virou-se e sentou-se de pernas cruzadas sobre o animal, dando-lhe a ordem para voltar. Vamos lá.
É hora de voltar. Ao ouvir suas palavras, o cachorro gigante assentiu. Em seguida ficou parado, olhando para o céu como se procurasse algo. Quando viu que o céu estava vazio, imediatamente desfez o sorriso e se virou para Louis com uma expressão confusa, como se perguntasse: onde está a ilha nuvem? Diante disso, Louis, que havia decifrado seus pensamentos, olhou sem palavras para seu corpo, que havia aumentado alguns tamanhos. Volte correndo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Quando o cão gigante, que havia crescido vários tamanhos, atravessou o deserto para chegar à cidade e retornou ao castelo pela passagem espiral desabitada na superfície da árvore do tesouro Adam, já era meio-dia do dia seguinte. No instante em que chegou ao portão do castelo, as 4 patas do cão gigante cederam instantaneamente e ele desabou nos degraus em frente ao portão. O cão ficou estendido no chão com a língua para fora, ofegando sem parar. Baque. Pelo som abafado de seu corpo arredondado ao entrar em contato com o solo, não foi difícil perceber que aquele objeto era sólido. Louis, no entanto, agiu como se não tivesse visto nada daquilo, saltando diretamente das costas do cão e aterrissando no chão. Assim que o portão gigante foi lentamente aberto, ele desapareceu da vista do cão gigante sem sequer olhar para trás. Louis caminhou pelo corredor, que era largo o suficiente para gigantes caminharem lado a lado, e entrou diretamente em uma sala no interior do castelo. Depois de abrir a porta casualmente, Louis entrou. O que viu foi Helena, que estava esperando há muito tempo. E Helena estava de pé junto à janela, vestindo um longo vestido. A saia preta ondulava ao vento frio, e o sol brilhava em seus cabelos brancos como a neve, tingindo-os com um leve tom dourado. Como se tivesse notado seu retorno, ela se virou ligeiramente, mostrando-lhe seu perfil suave e impecável e um par de olhos da cor de rubis temperados. Você finalmente voltou. O olhar gentil de Helena pousou no homem alto à sua frente. Louis, disse ela com voz distante. Sim. Louis entrou na sala e fechou a porta casualmente. Faz um tempo que não cuido daquele cachorro que o Alden deixou para trás, e ele engordou bastante. Como não tinha nada melhor para fazer, levei-o para passear. Louis explicou que à noite o cachorro, depois de comer e beber até se fartar, tinha saído sorrateiramente da cozinha e esbarrado nele quando passava. E Louis, ao ver o corpo rechonchudo do animal, ficou sem palavras. Como não tinha nada melhor para fazer, arrastou-o para passear. O cachorro que Alden deixou. E Helena ouviu isso e disse pensativa: Goldberg e os outros chefes ainda estão estragando tudo demais. Ficou claro que ela também o vira entrar na cozinha para ser alimentado pelos chefes mais de uma vez. Ela também sabia que a razão pela qual ele havia aumentado de tamanho em apenas alguns anos era a alimentação constante fornecida por Goldberg e os outros chefes. Louis foi direto até a janela e sentou-se ereto numa cadeira no centro do pequeno jardim, encarando-a. Gibril e os outros já partiram com os corpos divididos do Avan, desde que a teletransportação descoordenada de Helena e Uta falhou perto da Ilha dos Homens-Peixe, fazendo-as cair no fundo do mar. Louis colocou em sua agenda a questão de espalhar os corpos divididos de Avan pelo mundo. Ele planejava colocá-los em algumas das ilhas importantes dos 4 mares e da Grand Line para servirem como coordenadas, de modo que, se ocorresse algum incidente especial, ele tivesse tempo suficiente para reagir e decidir se interviria. Por fim, ele decidiu enviar Gibril e Rafael em 2 rotas diferentes para concluir essa questão. O pequeno Gibril partiu ao amanhecer, e Helena puxou uma cadeira, sentou-se elegantemente e levou a mão à orelha para ajeitar uma mecha de cabelo branco. Não tenho muita certeza sobre Rafael, mas imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. O Flugel sempre demonstrara um entusiasmo extremo por suas missões e as concluía a qualquer custo. Isso valia até mesmo para Gibril, que parecia ser bastante desrespeitoso com ele. Eles já foram embora? Louis ouviu isso e ficou pensativo. Enquanto ele pensava, Helena baixou os olhos, preparou um bule de chá preto e serviu uma xícara para si e outra para ele. Após um instante, pegou a xícara com elegância, seus olhos escarlates voltando a se fixar no rosto dele. Louis, os piratas do Barba Branca apareceram. Quando? A curiosidade de Louis foi despertada. Ainda ontem. E Helena tomou um leve gole de chá com um toque de nostalgia nos olhos. Segundo o relatório dos capitães piratas sob nosso comando, o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, um homem chamado Teash, apareceu na Ilha da Esfinge. Ele liderou um grupo de piratas e derrotou um supernova que havia chegado, após ouvir as lendas do Barba Branca. O incidente foi fotografado por um repórter da Agência Mundial de Notícias Econômicas e publicado no jornal. O governo mundial ofereceu uma recompensa por ele, chamado Barba Negra Teash, de 300 milhões de belis. Barba Negra ensina, o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. Uma sutil mudança surgiu na expressão de Louis. Nenhum desses termos lhe era desconhecido, mas a combinação dos dois era bastante interessante. O Barba Negra Teash realmente se tornou o comandante da 2ª Divisão? Bem, ele é um dos membros mais antigos da 2ª Divisão. Não é estranho que ele tenha sido promovido pelo Barba Branca. Louis também pegou sua xícara de chá com um olhar pensativo. Ele estava refletindo sobre as mudanças que aquilo havia provocado e o impacto que elas teriam. E Helena olhou para a expressão pensativa dele, com um toque de confusão nos olhos. Ela franziu a testa. O quê? Você está muito preocupado com isso? Ou é porque conhece essa pessoa, professor? As palavras dela trouxeram Louis de volta aos seus pensamentos. Sim, respondeu ele suavemente. Eu conheço essa pessoa, professor. Ele está longe de ser tão simples quanto as pessoas pensam. A recompensa que o governo mundial ofereceu por ele não chega nem perto da ameaça que ele representa para eles.
Nem mesmo uma fração. O gesto de Helena de beber chá parou, e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Ela jamais imaginara que um pirata que lhe parecia tão insignificante receberia uma avaliação tão alta de Louis. Então ela vasculhou sua mente em busca de qualquer informação relacionada à Barba Negra, mas no fim, não encontrou nada. Nesse instante, Louis, percebendo a confusão em seus olhos, se pronunciou. Se você algum dia tiver que enfrentá-lo, não pode baixar a guarda. Aquela cicatriz no rosto de Shanks foi deixada por aquele mesmo Teaz. Ao ouvir isso, as pupilas de Helena se contraíram. Só então ela percebeu verdadeiramente a ameaça potencial daquela pessoa. Embora a cicatriz no rosto de Shanks já estivesse lá muito antes de ele atingir o auge de suas habilidades, da mesma forma, aquele pirata, que fora capaz de deixar uma cicatriz no rosto, também não havia atingido seu auge. Nesse caso, esse pirata talvez também seja um lutador de elite em potencial, e Helena pousou a xícara de chá e acariciou levemente o queixo loiro. Tanto poder. E mesmo assim ele não fez nenhum movimento de verdade quando os piratas do Barba Branca nos enfrentaram alguns anos atrás. Aos poucos, Helena ergueu levemente a sobrancelha e percebeu que algo estava errado. Em outras palavras, nem mesmo a quase destruição dos piratas do Barba Branca valeu a pena ele ter dado tudo de si. A situação dos piratas do Barba Branca naquele momento era extremamente trágica. O próprio Barba Branca estava desaparecido. Mesmo naquela situação, Teaz não havia usado seu verdadeiro poder. Para essa situação, além dos piratas do Barba Branca não serem dignos que ele demonstrasse tal poder, e Helena não conseguia pensar em nenhuma outra explicação razoável. Será que ele está se escondendo nos piratas do Barba Branca por causa de alguma ambição especial? E Helena baixou a cabeça, pensativa. Os piratas do Barba Branca não são uma tripulação muito rica. Então será que ele se juntou a eles para substituir o Barba Branca? Nesse instante, Helena gravou firmemente na memória o grande perigo que essa pessoa, Barba Negra Teaz, preparando-se para mencioná-lo aos seus subordinados. Talvez, respondeu Louis. O objetivo de Barba Negra era a fruta das trevas e depois disso, a fruta do tremor que Barba Branca possuía. Se você tivesse que dizer que ele estava tentando substituir Barba Branca, estaria correto. E Helena o ouviu e assentiu pensativamente. Em seguida, ergueu a cabeça, seus olhos escarlates encontrando os dele mais uma vez. Louis, o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, apareceu. Isso também significa que o próprio Barba Branca estará ativo no mar. Aquelas poucas pessoas na masmorra podem ser úteis também? Na última guerra, ela derrotou muitos e até capturou 2 deles vivos, trazendo-os de volta para a Terra. Originalmente, ela planejava entregá-los aos fuzileiros navais depois que Barba Branca reaparecesse, para que ele e os fuzileiros lutassem. Mas essa espera durou vários anos. Louis ficou surpreso. Eu quase tinha me esquecido desses 2 se você não os tivesse mencionado. Eles ainda estão vivos? E Helena assentiu. Depois que vi as notícias, fui até aquela masmorra. O ânimo deles ainda está bem alto. Ela se lembrava claramente dos olhares ferozes em seus olhos, como se quisessem despedaçá-la. Mas ela não se importava. Com sua força atual, mesmo que os piratas do Barba Branca estivessem no auge, ela poderia facilmente aniquilar todos, exceto o próprio Barba Branca. Então, o que você pretende fazer com eles? E Helena olhou para ele e não resistiu a brincar. Vai entregá-los aos fuzileiros navais de novo? Repetir a mesma coisa que fez com os piratas da Big Mom? Louis revirou os olhos. Os fuzileiros navais teriam que estar loucos para passar por isso uma segunda vez. O último incidente já lhes ensinou uma lição bastante dolorosa. Então, o que você vai fazer com eles? Perguntou ela com um toque de confusão na voz. Louis ponderou por um momento e então deu sua resposta. Vamos mantê-los trancados por enquanto. Se ele simplesmente os matasse, significaria que os nutrientes que usou para mantê-los vivos por vários anos teriam sido desperdiçados. Se os entregasse aos fuzileiros navais, e eles fossem executados secretamente, ainda assim não teriam cumprido seu propósito. Por um instante, Louis também não conseguiu pensar em outra utilidade para eles. Portanto, ele os manteria trancados por enquanto. Entendo. E Helena o ouviu e não apresentou objeções. Então, Louis disse pensativo. Aquele punho de fogo, Ace que derrotou a Nafuda. Houve alguma notícia dele recentemente? A Nafuda havia sido derrotado há algum tempo, mas Ace, o vencedor, não era encontrado em lugar nenhum, o que o deixou um pouco intrigado. Contudo, pouco depois de sua voz se calar, e Helena disse algo que ele não esperava. O Ace Punho de Fogo, quando estava sendo perseguido por vários membros dos Piratas das Feras, foi resgatado por um dos líderes dos Piratas Voadores, Oshoku. Ouvi dizer que Oshoku quer que ele se junte aos Piratas Voadores. Mas o Ace Punho de Fogo parece bastante relutante. Ele já escapou muitas vezes e causou muitos problemas em Ashinozu. Ao ouvir isso, a expressão de Louis tornou-se anormalmente animada. Seu cérebro parecia ter sido jogado em uma máquina de lavar e centrifugado. No fim, só restou um pensamento. Que diabos? Esse Punho de Fogo não havia se juntado aos piratas do Barba Branca, mas sim sido interceptado por Oshoku dos Piratas Voadores? Louis não conseguia imaginar como Oshoku e o Leão Dourado, 2 caras que não tinham falta de filhos, iriam derrotar o filho de Roger. E nesse caso, a Guerra dos Melhores ainda aconteceria? Ou, o lado pirata da Guerra dos Melhores seria trocado dos piratas do Barba Branca pelos Piratas Voadores? Então, Louis foi se acalmando aos poucos, e um pensamento especial surgiu em seu coração. Devo encontrar uma oportunidade para que o Leão Dourado retribua seus favores. Embora se esse Punho de Fogo se juntasse aos Piratas Voadores, a Guerra dos Melhores provavelmente não aconteceria se acontecesse. Louis não tinha certeza se o Leão Dourado sobreviveria. Para evitar que ele batesse as botas antes de retribuir seus favores, Louis achou necessário que ele os pagasse o mais rápido possível. Mas, para que ele deveria usar os favores?
Para fazê-lo trabalhar como um animal de carga para se juntar às fileiras da Terra em expansão, ou para que ele ataque o quartel-general da Marinha e o destrua no mar, ou para reduzir Mary Geoise a pedacinhos. Louis achava que todas essas coisas eram boas, e então começou a se perguntar como poderia usar 2 favores para fazer o Leão Dourado realizar as 3 coisas ao mesmo tempo. E Helena viu isso e não o interrompeu, apenas observou em silêncio sua expressão pensativa. Após um longo tempo, Louis balançou a cabeça, deixando de pensar nessas coisas por um instante. Esquece. Pensarei nisso depois que Gibril e Rafael tiverem espalhado os pontos de ancoragem de teletransporte de Avan por todo o mundo. Então, Louis pousou a xícara de chá, virou-se e entrou em seu quarto, dirigindo-se diretamente ao banheiro. E Helena estava sentada no centro do jardim, com a mão esquerda apoiada na bochecha e a direita girando delicadamente o chá preto sobre a mesa. Você vai sair de novo? Perguntou ela distraidamente. Não, vou tomar um banho. Depois de passar a noite toda na selva, era inevitável que ele ficasse sujo de terra e água. Ele precisava se limpar. Então, Louis fechou a porta do banheiro. No pequeno e espaçoso jardim, só restou Helena. Logo o vapor quente subiu do banheiro. O vapor cobriu todo o cômodo e a visão ficou turva. Na enorme banheira, Louis, com seus cabelos loiro claro soltos, mergulhou metade do corpo e as asas na água quente e fumegante. Clique. Poucos minutos depois, a porta do banheiro foi aberta novamente. Uma figura alta, envolta em uma toalha de banho branca, entrou descalça no cômodo cheio de vapor. Louis abriu os olhos lentamente e olhou na direção do som. E Helena entrou na banheira com passos leves. Suas pernas arredondadas e esbeltas se moviam suavemente, e a superfície fumegante da água ondulava, quebrando o reflexo da luz. Enquanto caminhava, seus olhos escarlates fitavam Louis. Ela ergueu as mãos pálidas e delicadas, prendeu os cabelos brancos e lisos e caminhou diretamente em sua direção. Capítulo 267. Nos recifes nos arredores de Ashinozu, um cristal especial ali escondido cintilava com uma luz estranha. Imediatamente depois, uma fenda irregular apareceu na atmosfera, abrindo um portal tão esplêndido quanto um céu estrelado. O espaço alienígena estrelado ondulou, e uma mão esguia surgiu de dentro, segurando levemente a borda do portal. Então, uma figura muito maior do que uma pessoa comum em altura e porte físico, com asas brancas impecáveis, saiu caminhando. O esplêndido portal estrelado cintilou e se curou lentamente, retornando visivelmente ao normal. Louis estava de pé no recife, olhando pensativamente para a ilha gigante que flutuava no céu. Depois de um instante, desviou o olhar das dezenas de ilhas no céu para a extensão infinita de prédios amarelos abaixo. Então este é Ashinozu, o reduto dos piratas Rocks décadas atrás. Enquanto ele refletia, uma violenta explosão irrompeu na praia próxima. Uma bola de fogo escaldante e uma onda de choque se espalharam, levantando uma nuvem de areia amarela. Os piratas que estavam perambulando pela praia ficaram imediatamente aterrorizados e fugiram em todas as direções. Ei, corram! Vamos ser pegos no tremor secundário. Por que ele está fazendo isso de novo? Lord Oshoku é paciente demais com aquele pirralho. À medida que os gritos de pânico se intensificavam e a onda de calor se espalhava, Louis não conseguiu evitar olhar na direção do som. Acabei de sair do portal e já tem um espetáculo tão explosivo, comentou Louis, observando a cena que se desenrolava na praia próxima. Como era de se esperar de Ashinozu, uma ilha de pessoas excepcionais e talentos abundantes, uma ilha que produziu muitos monstros. Os costumes locais são realmente ferozes. Sob seu olhar, um jovem de cabelos curtos e pretos e sardas saltou das chamas. Ele ergueu o punho envolto em chamas e o desferiu com força contra o homem alto. Chamas, cabelo preto, sardas. Louis olhou para o jovem que atacava Oshoku sem parar, comparando-o ao cartas de procurado que vira. Por fim, chegou a uma conclusão. Aquela pessoa era Porgas de Ace, neto de Garp e filho póstumo de Roger. Punhos de fogo Ace. Após refletir por um instante, Louis começou a caminhar em direção à praia distante. Ao mesmo tempo, em uma taverna distante, um após o outro, piratas com trajes variados e porte extraordinário ouviram a comoção e balançaram a cabeça negativamente. De novo. Quantas vezes já se passaram desde que Lord Oshoku o trouxe de volta? Isso é realmente invejável. Um velho pirata de cabelos brancos não pôde deixar de suspirar. Ter conquistado o favor do Lord Oshoku em uma idade tão jovem, até o Almirante Leão Dourado está prestando muita atenção nele. Então, outra voz amarga soou, repleta de inveja sem fim. Um pirralho arrogante que não conhece o seu lugar. Ele é o favorito de um reino auge do mundo e nem sequer é grato. Se ao menos eu pudesse reconquistar a confiança do Almirante. Assim que essas palavras foram ditas, uma risada descarada ecoou imediatamente ao lado dele. Você tem mesmo a audácia de pensar isso. Ouvi dizer que quando o almirante foi capturado, você foi o primeiro a pegar seus homens, dividir o tesouro dele e ir embora. Depois de fazer uma coisa dessas, você ainda se atreve a voltar rastejando, implorando por proteção? O almirante não ter te matado já foi por respeito aos velhos tempos. E você ainda quer que confiem em você? Ha. Eu estava guardando para o almirante, entendeu? Não gastei um centavo. O homem que havia falado com azedume, ao ouvir o escárnio de seus camaradas, teve o rosto imediatamente tomado por incerteza. Inicialmente, após dividir o tesouro e partir, ele manteve-se cauteloso. Não o esbanjou imediatamente, sempre sentiu que o almirante não cairia tão facilmente. E como previra, o almirante fugiu da prisão alguns anos depois. A partir de então, ele guardou o tesouro e não ousou gastar um único beli. Quando o Leão Dourado anunciou seu retorno, imediatamente trouxe o tesouro que havia tomado, juntamente com suas economias acumuladas ao longo dos anos, para admitir seu erro. No fim, o almirante, que estava com efetivo reduzido, o perdoou. Assim que ele pronunciou suas palavras, a multidão ao redor silenciou instantaneamente. Só muito tempo depois alguém reclamou: proteção? Você tem muita audácia em dizer isso.
Quem não sabe o que você estava pensando? Uma mulher alta, de longos cabelos brancos como osso, cruzou as pernas esbeltas e arredondadas, girando delicadamente um copo com um líquido alaranjado desconhecido. Eu, por outro lado, ouvi dizer, disse ela com uma voz singular e madura, que o homem e o gorila, em quem o almirante agora deposita tanta confiança, eram apenas figuras marginais antes de sua captura. Mas foi justamente por não terem dividido seu tesouro e, em vez disso, terem planejado uma operação de resgate, que ele os vê sob uma nova perspectiva. Perto dali, um antigo subordinado de Oshoku a ouviu e, após pensar um pouco, respondeu com uma risada. É exatamente isso. Você sabe muito, não é, Smoot? Como se espera de uma pirata de primeira linha, filha da Big Mom, irmã do Katakuri. Então, alguém, fingindo familiaridade, perguntou timidamente em tom de brincadeira. Diga, Smoot. A família Charlotte tem muitos tesouros, não é? Você sabia que vocês eram uma das principais forças do Novo Mundo naquela época? Se não fosse por aquele acidente, vocês todos deveriam ter se tornado os 4 imperadores, não aquela ruiva. Ao ouvirem essas palavras, o grupo de piratas interrompeu a conversa e aguçou os ouvidos. Smoot ouviu e imediatamente percebeu a intenção de seu camarada. Ela girou delicadamente o copo e respondeu com um sorriso frio. O tesouro da família Charlotte? Se você tem coragem para levá-lo, então vá em frente. Deixamos tudo lá. Onde? A respiração do grupo acelerou e seus olhos ficaram vermelhos. Smoot olhou para eles com uma expressão vazia e respondeu casualmente, uma terra chamada Terra. A palavra terra fez com que eles imediatamente começassem a suar frio. O olhar avermelhado desapareceu e eles recuperaram a compostura. Na praia carbonizada e repleta de crateras, Oshoku ficou de pé com os braços cruzados em frente a Ace, observando-o em silêncio enquanto ele estava ajoelhado no chão, ofegante e coberto de suor. Ace ergueu a cabeça abruptamente. Olhou para Oshoku, que estava de pé, com uma expressão sombria e rangeu os dentes. Que diabos você quer, Oshoku? Ace estava grato, mas também não o entendia. Depois de resgatá-lo e sua tripulação, ele levou os piratas Spade para Shinozu para se recuperarem. Assim que se recuperou e planejava partir com seus parceiros, Oshoku o impediu e o atacou. Essa situação o deixou muito confuso e com dor de cabeça. Vendo que ele não respondia, Ace o advertiu com uma expressão sombria. Se você me parar de novo, mesmo que você seja meu salvador, eu vou falar sério. Sob o olhar tenso e silencioso de Ace, uma mudança sutil ocorreu na expressão de Oshoku. Ele não estava mais em silêncio. A pessoa que lançou as bases para você é um mestre. Seu físico, resistência e força vital não são ruins. Os olhos de Ace se arregalaram. Oshoku ignorou o choque e continuou. Mas suas artes marciais e seu Haki não são excepcionais. Embora você possua o Haki do Conquistador, 1 em 1 milhão, não tem a coragem necessária para usá-lo. Além disso, sua arrogância é sua fraqueza. Ele olhou para Ace e acrescentou. As pupilas de Ace tremeram. Ele, é claro, conhecia suas próprias limitações. O que ele não esperava era que, após apenas algumas batalhas, Oshoku já soubesse que a pessoa que lhe lançara as bases era um mestre e que havia apontado com precisão suas fraquezas. Depois de um longo tempo, Ace se levantou, ofegante. Você está me treinando? Perguntou, um tanto confuso. Eu não disse que não me tornaria seu subordinado? Você se juntará a nós? Respondeu Oshoku casualmente, olhando para o rosto de Ace, que estava se tornando cada vez mais familiar. Aos poucos, enquanto observava Ace ofegante, uma forte sensação de déjà vu surgiu em seu coração. Ele sempre sentia que já havia visto aquela cena em algum lugar. Então, ele balançou a cabeça, afastando aquela sensação de ilusão de sua mente. Depois de lançar um olhar casual para Louis, que se aproximava, ele olhou novamente para Ace, que estava confuso. No entanto, no segundo seguinte, ele percebeu que algo estava errado. Sua expressão tornou-se anormalmente agitada. Ele virou abruptamente a cabeça para o ponto para o qual havia olhado, com os cabelos em pé. Louis, quando diabos você chegou a Shinozu? Os músculos de Oshoku se tensionaram, e todo o seu corpo irradiou uma aura impressionante que tornou um pouco difícil para Ace respirar. Os olhos de Ace se arregalaram. Embora tivessem lutado muitas vezes, ele nunca imaginara que Oshoku pudesse dificultar sua respiração apenas com sua aura. Além disso, em sua impressão, Oshoku era diferente daquele leão dourado ocasionalmente neurótico. Ele era uma pessoa muito séria e formal. Geralmente falava pouco e basicamente fazia suas coisas em silêncio. Aquela era a primeira vez que o via tão perturbado e xingando. Então, Ace inconscientemente virou a cabeça e seguiu o olhar. Um jovem que parecia ter mais de 5 metros de altura, com cabelos dourados e um par de asas brancas nas costas, estava se aproximando. Com um único olhar, Ace já havia reconhecido sua identidade. Arcanjo, Louis. Por que ele está no território de Shiki e Oshoku? Os piratas do Arcanjo vão entrar em guerra com os piratas voadores? Gradualmente seu olhar também se tornou penetrante. Embora Ace não quisesse se juntar aos piratas voadores, e fosse frequentemente bloqueado por Oshoku e estranhamente avaliado pelo Leão Dourado, que muitas vezes lhe fazia perguntas esquisitas, eles acabaram sendo seus salvadores. E todos os outros, com exceção do misterioso Oshoku, foram bons para ele. Se os piratas voadores se deparassem com um grande inimigo, seria difícil para ele ficar parado sem fazer nada. Encarando os olhares deles, Louis, enquanto caminhava, respondeu casualmente, justo quando você estava lutando com punhos de fogo Ace. A visão de Oshoku escureceu. Como você chegou aqui tão silenciosamente? Diante disso, Louis lançou-lhe um olhar bastante surpreso. É tão difícil assim entrar nesta ilha sem você saber? Suas palavras fizeram Oshoku se calar instantaneamente. Para ser honesto, a naturalidade de suas palavras fez Oshoku duvidar de seu próprio Haki da observação. Isso é razoável? Razoável, uma ova. Após um instante, Oshoku conteve a aura furiosa que o envolvia e retornou à sua calma habitual. Então, enquanto Ace ainda estava confuso, perguntou novamente. O que você quer com a Shinozu?
Após o choque inicial, ele voltou a si e percebeu que Shiki ainda devia favores a Louis. Sem conflito de interesses, ele naturalmente não faria nada com a Shinozu, portanto relaxou a guarda. Louis lançou um olhar casual para as ilhas acima de sua cabeça e deu uma resposta inesperada. Nada. Só estou olhando em volta. Eu pareço o tipo de pessoa que o Shiki é. Oshoku ouviu com uma expressão de você só pode estar brincando no rosto. Ele não acreditou em uma única palavra. Louis o ouviu, e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Será que Oshoku está querendo dizer que Shiki é um idiota aos seus olhos? Após um breve silêncio, ele reformulou. Estou buscando inspiração no mar, em como atrapalhar o governo mundial. Razoável. Essa resposta, basicamente correspondia à impressão e à imagem de Louis que Oshoku tinha em mente. Louis. Após um instante, Oshoku, pegando Ace de surpresa, o agarrou. Vamos lá. Ainda tem um pouco de chá que trouxe do Mar do Oeste, disse ele, convidando. Louis o ouviu e não recusou, seguindo seus passos. Naquele caminho silencioso, a voz em sofrimento de Ace era constantemente ouvida. Louis olhou para ele, que estava sendo segurado como um pintinho, e disse pensativamente. Ouvi dizer que você quer trazer essa supernova para os piratas voadores? Suas notícias se espalham rápido. Oshoku carregava Ace, que se debatia, pensando em seu próximo plano de fuga, com o olhar perdido à distância. O que você disse da última vez me fez lembrar de algo. Não seria má ideia encontrar uma supernova talentosa e bonita para treinar. Ao ouvir isso, Ace, que havia momentaneamente desistido de lutar, ergueu lentamente a cabeça e olhou para Louis. Ele jamais imaginara que seu encontro bizarro em Ashinozu estaria relacionado a esse arcanjo Louis, a quem seu avô chamava de o mais forte. Ace já tinha ouvido falar dele há muito tempo, antes mesmo de 99% das pessoas no mar. Ele sabia da existência dele antes mesmo de saber da de Luffy. Naquela época, Luffy ainda não havia entrado em sua vida. Seu avô havia retornado repentinamente à Vila Fuchsia sem número qualquer aviso, com um arranhão no rosto e vários ferimentos discretos pelo corpo. Quando perguntou o que havia acontecido, seu avô lhe contou sobre um incidente em um reino chamado Elegia. Naquele dia, Ace descobriu que existia no mundo alguém capaz de suportar um soco de força total do seu avô sem se ferir. E segundo o avô, essa pessoa não era muito mais velha do que ele. Então, sob o olhar complexo de Ace, Louis voltou seu olhar para ele. Encontrando seus olhos estranhos e complexos, Louis disse pensativamente, você realmente consegue recrutar subordinados dessa maneira? Você pode conquistar a submissão de uma pessoa pela força, mas não pode conquistar seu coração. Diante disso, Oshoku, sem virar a cabeça, disse algo de significado incerto. Você pode. O instrutor de Haki e Esgrima, que também era capitão, que conheci quando fui forçado a me tornar um pirata no Mar do Oeste, fez exatamente isso. Ponto. Louis o ouviu e não conseguiu evitar ficar em silêncio. Ace, que ouvia tudo em silêncio, tinha uma expressão indescritível em seus braços. No centro, um magnífico palácio em estilo japonês situado na maior das ilhas flutuantes. O leão dourado estava de pé em um andar alto. À sua frente, estendia-se uma vasta floresta e um após o outro, vislumbres fugazes de criaturas gigantescas. Ao seu lado, um homem alto e magro, com um cabelo afro-azul, inclinou a cabeça, observando seu chefe silencioso. Nesse instante, Shiki tinha um charuto caro e de alta qualidade na boca. Seus olhos atravessaram a fumaça rodopiante e pousaram nos dois cartazes de procurado que segurava. Um deles era do Supernova que havia sido trazido de volta não muito tempo atrás por seu parceiro, Oshoku, Punhos de Fogo Ace. E o outro, eram cartas de procurado amarelado, amassado e com aparência antiga. Após um longo tempo, ele largou os dois posteres e mergulhou em pensamentos. Estava considerando a grande possibilidade de haver uma conexão entre os dois. Assim como Oshoku, ele também sentirá uma estranha sensação de déjà vu vinda de Ace. Mas a diferença era que Oshoku só a percebera gradualmente, enquanto ele a sentirá no primeiro instante em que pusera os olhos em Ace. Ele já tinha uma suspeita ousada sobre isso. E estava no processo de verificar essa suspeita ousada. Nesse instante, o homem de cabelo afro-azul ao lado dele percebeu que ele havia voltado de seus devaneios e não pôde deixar de falar. Você quer ir ao laboratório e ver aquela colheita inesperada? Embora possa divergir das suas necessidades, já é a mais qualificada. Diante disso, Shiki acenou com a mão, demonstrando desinteresse. Não me interessa por enquanto. Cuide disso. Continue conforme as instruções. Quero ver uma criação ainda mais perfeita. Muito bem, então. O homem de cabelo afro-azul se afastou com um andar estranho, deixando Shiki sozinha em todo o palácio. Após a saída de seu subordinado cientista, ele voltou a se perder em pensamentos. A imagem do homem que buscará, mas não conseguirá obter em sua juventude, e a lâmina de grau supremo em sua mão. Ace passou-lhe pela mente. Após um longo silêncio, uma série de passos ecoou pelo palácio vazio, trazendo-o de volta à realidade. Ao olhar na direção do som, ficou estupefato. As famosas espadas Oto e Kogarashi, que estavam casualmente sobre a mesa, voaram instantaneamente dezenas de metros e apareceram em suas mãos. E aí, Louis? É muito raro você vir a Shinozu. Seu olhar ignorou Oshoku e o as em sua mão, e pousou diretamente em Louis. Mas no instante seguinte, ele desembainhou suas espadas, deixando-as pairar atrás de si, e acendeu outro charuto. Ele encarou Louis, com um toque de choque e surpresa nos olhos. Você veio me procurar, pensou bem? Vai se juntar à minha aliança com Oshoku? Perguntou ele, com um tom significativo. Embora dissesse isso no fundo, ele sabia muito bem que era impossível, porque Louis era simplesmente forte demais. Tanto sua força individual quanto sua influência haviam atingido um nível que faria qualquer tripulação pirata se desesperar. Uma combinação de dezenas de bucaneiros, dezenas de gigantes e dezenas de lunarianos. Já era suficiente para fazer qualquer poder suar frio.
Mas que diabos eram aquelas centenas de subespécies lunarianas? Segundo suas informações, 3 daquelas subespécies lunarianas inexperientes já conseguiam perseguir um vice-almirante da Marinha. Se centenas delas chegassem à sua forma adulta e experiente, ninguém aceitaria que tal coisa acontecesse. Essa era precisamente a razão pela qual o governo mundial não havia feito o menor movimento, mesmo após sofrer uma perda tão grande, porque simplesmente não tinham poder para detê-los. Mesmo as subespécies lunarianas que ainda não haviam atingido sua força máxima, eram demais para eles enfrentarem, porque centenas de monstros com um mecanismo de defesa lunariano e sem nenhuma fraqueza em velocidade eram simplesmente ridículos demais. A ameaça aterradora representada por essa quantidade de indivíduos lunares fez com que até mesmo o governo mundial se perguntasse: como diabos eles conseguiram reduzir toda a raça lunar a apenas alguns remanescentes dispersos centenas de anos atrás? Embora seu relacionamento com Louis não fosse ruim, 90% da razão pela qual ele tinha tanta pressa em fazer com que seus subordinados criassem armas poderosas era por causa de Louis. O motivo era simples: os piratas do Arcanjo eram fortes demais, tão fortes que faziam todos se desesperarem. Não era exagero dizer que eles estavam bloqueando o caminho de todas as pessoas ambiciosas. E ele não era exceção. A isso, Louis simplesmente deu a mesma explicação que havia dado a Oshoku: estou buscando inspiração, sobre como atrapalhar o governo mundial. Shiki o ouviu, ficou de braços cruzados e um lampejo de compreensão cruzou seus olhos. Entendo. Você está vagando por aí, viajando, certo? Isso mesmo, respondeu Louis calmamente. Perto dali, Oshoku ouviu isso, e seu olhar oscilou entre os dois, perdido em um breve pensamento. Poucos minutos depois, ele sentou-se diante de uma mesa de chá, demonstrando a Louis as técnicas da cerimônia do chá nas quais estava imerso há décadas. Perto de outra mesa, um ace imundo estava sentado de pernas cruzadas no chão, devorando a comida sobre a mesa, inalando-a como uma tempestade. Perto dali, Shiki sentou-se de pernas cruzadas do outro lado, inclinou a cabeça para trás e virou um grande gole de saquê. Glug, glug. Depois de virar mais da metade da garrafa de uma vez, colocou-a de volta na mesa. Após limpar o canto da boca, esboçou um sorriso indecifrável para Louis. Ouvi dizer que você quase matou todos aqueles caras dos Cavaleiros de Deus. Aqueles caras. Nós que vivenciamos o incidente do Vale dos Deuses, temos uma profunda impressão deles. Enquanto falava, um lampejo de nostalgia brilhou em seus olhos. Os anos gloriosos anteriores ao surgimento desse obstáculo chamado Louis estavam vívidos em sua mente. Perto dali, Oshoku concordava plenamente com suas palavras. Ele também havia presenciado o incidente no Vale de Deus. Sabia que mesmo sem seus corpos imortais, aqueles caras ainda eram extremamente formidáveis. Não muito longe dali, Ace, que devorava a comida enquanto observava atentamente os outros, não pôde deixar de se sentir um pouco intrigado. O que são os Cavaleiros de Deus? E o que é o Vale de Deus? Louis estava visivelmente muito calmo em relação a isso. Ele tomou um gole de seu chá. Entre os Cavaleiros de Deus, apenas 1 ou 2 são verdadeiras potências. O resto, no máximo, pode ser considerado razoável. Oshoku ouviu isso e uma estranha mudança surgiu em sua expressão. Só, não é ruim. Do outro lado, o Leão Dourado serviu-se de outro grande gole de saquê com uma expressão indecifrável no rosto. Louis, se você tivesse nascido na época de Rox. Se tivesse, teria sido muito interessante, não é? Capítulo 268. Nascido na Era Rox, Louis pousou lentamente a xícara de chá com a voz carregada de significado. Chegou a hora de chamá-la de Era Louis. Oshoku ergueu uma sobrancelha, mas depois de pensar um pouco, não se deu ao trabalho de discutir. O Leão Dourado recostou-se no sofá, exalando lentamente uma nuvem de fumaça. Lançou um olhar frio para Louis. Os piratas mais famosos desta época podem muito bem se unir para te matar, principalmente o Rox. Aquele desgraçado não hesitaria em usar a mão pesada, mesmo contra uma criança. Mão pesada. Louis ouviu isso e imediatamente captou a nuance nas palavras de Shiki. O que significa que aquele garoto não morreu no final, certo? Que tipo de criança conseguiria sobreviver a um encontro com o pirata mais cruel daquela época? Ele disse mão pesada, não mão assassina. Isso implica... Quem? Louis estava ficando irritado com Shiki por ela estar se demorando na resposta. Nesse instante, Oshoku se pronunciou de repente. Era Loki da raça dos gigantes, não era? Naquela época, quando Rox voltou de Elbaf, parece que ele mencionou isso uma vez. É isso mesmo. Shiki apagou o charuto casualmente, um sorriso largo e perturbador se espalhando pelo seu rosto. Ouvi isso de Nelgat. Quem sabe onde aquele desgraçado morreu? Ele disse que quando Loki era apenas um pirralho, parecia idolatrar Rox. No momento em que o viu, exigiu se juntar aos piratas do Rox. Quando Rox se recusou, Loki o desafiou. Rox o espancou quase até a morte. Rox era o ídolo de Loki? Louis ergueu uma sobrancelha, comentando de forma incisiva. Acho que estou começando a entender de onde ele tirou essa ideia maluca de destruir o mundo. Perto dali, Ace ouviu os nomes desconhecidos Rox e Loki e mergulhou em pensamentos profundos. Até mesmo seu ritmo frenético de comer diminuiu. Então ele simplesmente adormeceu, no meio da mastigação. Louis sabia que a família Monk tinha essa tradição peculiar, mas vê-la pessoalmente ainda era ridículo. Como é que ele não morre engasgado ao adormecer com comida ainda na garganta? O rosto de Oshoku escureceu ao ver isso. Ele se levantou, caminhou até Ace e o acordou com um tapa. Shiki, no entanto, apenas encarou Ace, com um toque de confusão nos olhos. Inicialmente ele pensara que a aparência de Ace era muito semelhante à de um jovem Roger, mas ao ver aquela demonstração idiota, ele sentiu que o espírito de Ace era mais parecido com o de Garp. Que estranho.
Shiki acendeu outro charuto, claramente debatendo-se com aquele enigma. Depois de um tempo balançou a cabeça, afastando os pensamentos e voltando seu olhar para Louis. Louis já havia rejeitado a oferta inicial de Shiki de fornecer recrutas para a força de trabalho de terra. Além disso, Louis também havia modificado suas outras duas ideias. Após pensar um pouco, Louis baixou ligeiramente o olhar, encontrando de Shiki. Shiki, se você realmente quer retribuir o favor que me deve. Então, que tal você jogar Enies Lobby no quartel-general dos fuzileiros navais e depois jogar Impel Down em Mary Geoise? Assim que as palavras de Louis foram proferidas, todo o palácio mergulhou em um silêncio sepulcral. Oshoku e Shiki ficaram atônitos. Suas expressões eram impagáveis. Um lampejo de puro choque cruzou os olhos de Oshoku. Shiki ficou completamente estupefato, tanto que seu charuto caro caiu de seus lábios no chão sem que ele percebesse. Após um longo momento, o rosto geralmente sério de Oshoku se contorceu em uma expressão reservada para quem encara um monstro. Como inimigo do governo mundial, Oshoku no máximo fantasiara com Shiki dando uma mordida em Mary Geoise, talvez destruindo uma parte dela. Mas lançar Impel Down em Mary Geoise, mesmo que os 5 anciãos destruam a própria prisão. Se conquistássemos Impel Down primeiro, libertássemos todos os prisioneiros, e depois a abandonássemos. Isso poderia funcionar. Como um pirata implacável e legítimo, Shiki se recuperou rapidamente do choque e imediatamente começou a analisar a viabilidade da proposta. No fim, Shiki concluiu que lançar Enies Lobby sobre o quartel-general dos fuzileiros navais, na melhor das hipóteses, causaria apenas alguns problemas para os fuzileiros. Por outro lado, se eles libertassem primeiro os prisioneiros de Impel Down e depois entregassem a missão a Mary Geoise, esses monstros poderiam realmente pressionar o governo mundial. Ele sabia exatamente quem estava preso lá dentro, ele próprio havia estudado em Impel Down. Aquele destruidor de mundos que vivia gritando sobre traição. Aquele velho baixinho e solitário da tripulação de Roger que sempre agia como um nobre. Perto dali, Oshoku observou as expressões nos rostos de Louis e Shiki e soltou um longo suspiro. Honestamente, ele estava começando a se arrepender de toda aquela aliança com Shiki. Na época em que ele protegia Shinozu sozinho, podia parecer que estava sendo oprimido pelas outras potências do Novo Mundo. Mas pelo menos a situação era estável. Ninguém se importava com sua ilha remota. Mas desde que se juntou a Shiki, ele teve que desembolsar as economias que vinha acumulando há décadas, economias destinadas aos seus próprios subordinados. E agora, até Shiki estava ficando mais louco. Desde que Louis começou a aparecer e a lutar, revelando seu aqui avassalador, Oshoku não conseguia mais enxergar nenhum caminho para a realização de suas próprias ambições. O único motivo pelo qual ele havia permanecido com Shiki por tanto tempo sem desistir era porque já havia investido tudo o que tinha, na esperança de fazer uma grande jogada. Oshoku nem sequer tinha mais o seu fundo de aposentadoria. Ele não fazia ideia do que faria se ele e Shiki brigassem agora. E agora, Oshoku tinha que assistir a esses dois lunáticos tramando um ataque à Terra Santa Mary Geoise. Seu futuro parecia sombrio. Shiki era arrogante, mas não era estúpido. Ele não estava completamente cego pela genialidade do plano. Ele sabia que derrubar Impel Down, na melhor das hipóteses, mataria alguns oficiais de alta patente e alguns dragões celestiais comuns. Isso só serviria para enfurecer ainda mais os verdadeiros poderes no topo do governo mundial. Diferentemente de Louis, os atuais piratas voadores, que dependem apenas dele e de Oshoku, não teriam a menor chance de resistir à retaliação total que se seguiria. Portanto, Shiki planejou esperar. Ele esperaria que a obra-prima, que estava sendo pesquisada no laboratório, nascesse, dependendo de seu desempenho. Mesmo que aquilo fosse concluído, se eles repetissem essa façanha, os piratas voadores teriam que abandonar sua base e viver permanentemente flutuando no céu. Louis não ficou insatisfeito com o cronograma proposto por Shiki. Tudo bem, entre em contato quando estiver pronto. De qualquer forma, pensou Shiki, a velocidade de recuperação do governo mundial não conseguirá acompanhar o crescimento dos piratas do Arcanjo. Se eu conseguir recrutar pelo menos uma pessoa do nível 6 para os piratas voadores, já é uma vitória. Se eu conseguir atrair o grupo todo, aí sim o favor a Louis estará pago. Gradualmente a expressão de Shiki tornou-se cada vez mais audaciosa. Oshoku viu aquilo e apenas balançou a cabeça, sentindo que seu próprio futuro era irremediavelmente sombrio. Perto dali, Ace, que em algum momento havia voltado a se empanturrar, os observava, com o olho tremendo discretamente. Velhos malucos. Poucos minutos depois, Shiki recuperou a compostura e retomou a conversa com Oshoku e Louis. Após apagar o charuto, Shiki ergueu a mão. Uma grande jarra de sake voou de uma prateleira distante direto para suas mãos. Ele jogou outra para Oshoku, depois rasgou o lacre da sua própria, inclinou a cabeça para trás e começou a bebericar. Engole, engole, engole. Oshoku mostrou que também não ficava atrás, bebendo tanto quanto Shiki. Ele terminou seu jarro quase ao mesmo tempo. Assim que seus jarros ficaram vazios, outros voaram do suporte para substituí-los. Louis observou os dois homens beberem quantidades intermináveis de sake e imediatamente perdeu todo o interesse em ficar. Levantou-se lentamente e caminhou diretamente em direção a uma das janelas do palácio. Ao passar por Ace, Louis parou e o encarou demoradamente com um olhar profundo. Enquanto Ace se perguntava o que estava acontecendo, Louis desviou o olhar e continuou andando. Quando a vasta região selvagem surgiu à vista, Louis abriu suas asas brancas e impecáveis e alçou voo. De volta ao opulento palácio, Shiki e Oshoku pararam de beber por uma fração de segundo. Então, ambos inclinaram seus jarros para trás, despejando ainda mais sake em suas gargantas. Uma sensação especial de déjà vu, hein? Os lábios de Shiki se curvaram em um sorriso misterioso e perspicaz. Eu também senti isso no momento em que o vi. Shiki então tirou cartaz de procurado de Ace e outro cartaz amarelado, entregando-os a Oshoku. Isto é,
Oshoku pegou nos 2 cartazes, seus olhos pousando sobre o conteúdo. Num único olhar, a embriaguez que ele havia adquirido por ter bebido tanto saquê desapareceu instantaneamente. Ace. Roger. No outro cartaz amarelado, estava um rosto conhecido no mundo inteiro. Era um cartaz de procurado do jovem Golden Roger. O olhar de Oshoku oscilava entre os 2 rostos, comparando as impressionantes semelhanças. Finalmente, Oshoku chegou a uma conclusão. Você está dizendo que Ace é filho do Roger? Ele largou os posteres, com os olhos fixos em Shiki. Só a semelhança física não é suficiente para provar isso. Shiki apenas olhou significativamente na direção para onde Ace havia voado. Você se esqueceu do nome da espada de Roger? Ace, uma das espadas de grau supremo, respondeu Oshoku com um rosto inexpressivo. Ponto. Ainda não há provas suficientes, disse Oshoku após um momento. Ace tem 17 anos. A data não coincide com a execução de Roger. Dessa vez, Shiki não discutiu. Talvez. A idade de Ace e o momento da execução de Roger realmente não coincidiam. Essa era a principal razão pela qual o próprio Shiki ainda estava apenas fazendo suposições. Se na marinha a pessoa que melhor entendia Roger era Garp, então entre os piratas, além da própria tripulação de Roger, era Shiki. E foi por isso que desde o primeiro momento em que Shiki viu Ace, ele instintivamente sentiu uma conexão com Roger. Mesmo que a linha do tempo tornasse improvável que Ace fosse filho de Roger, Shiki permaneceu desconfiado. Se ele não fosse seu filho, só havia uma outra possibilidade. Ace era um clone de Roger. Um clone. Oshoku ficou pensativo. Graças ao fato de o confidente mais próximo de Shiki ser um cientista, Oshoku estava familiarizado com o conceito de clonagem. Ace ser um clone de Roger. Essa hipótese explicaria muita coisa. Oshoku afastou os pensamentos caóticos de sua mente. Ele até se lembrou de Vinsmoke. Vamos ignorar a ligação desse garoto com o Roger por enquanto, disse Oshoku, quebrando o silêncio. Se não fizermos nada, ele vai escapar. Ele não pode escapar, respondeu Shiki secamente. Dito isso, Shiki começou a caminhar em direção à porta principal. No entanto, um braço envolto em um kimono dourado, o de Oshoku, bloqueou seu caminho. O que você está fazendo? Shiki se virou para encarar o sorriso misterioso de Oshoku. Deixe-me me divertir um pouco desta vez. Uma espada afiada voou do outro lado da sala, pousando perfeitamente na mão de Oshoku. Oshoku empunhou o florete e acendeu um charuto. Caminhou para frente com confiança. Já que ele se parece tanto com Roger, seria um desperdício se ele não usasse uma espada. Ao ouvir isso, Shiki entendeu imediatamente a intenção de Oshoku. Ele não pôde deixar de avisá-lo. O garoto já tem seus próprios talentos. É tarde demais para ele aprender a usar a espada agora. Oshoku o ignorou, deixando aquele último aviso pairando no ar enquanto se afastava e desaparecia da vista de Shiki. Entretanto, à beira das águas de Ashinozu, Lui, voando em alta velocidade, ouvia a conversa deles com seu Aki da observação. Ele não pôde deixar de sentir um lampejo de interesse. Ace com uma espada? Mudar o Ace do punho de fogo para o Ace da espada de fogo. Lui jamais imaginaria que Oshoku tivesse uma ideia tão estranha, tentando moldar Ace à imagem de Roger. Mas Lui compartilhava da opinião de Shiki. Ace já tinha 17 anos. Ele tinha sua própria compreensão e visão para o seu caminho. Impor isso a ele agora só prejudicaria seu desenvolvimento. Mas isso não tinha nada a ver com ele. Lui não se deteve nisso. Ele concentrou-se no voo. Somente no vasto céu vazio sobre o oceano aberto Lui poderia voar a toda velocidade sem restrições. Ele não precisava se preocupar em chegar muito perto do chão, causando involuntariamente uma destruição catastrófica com seus estrondos sonicos e ondas de choque. Foi por isso que durante combates perto da costa, Lui recorria à transferência espacial ou voava em velocidades subsônicas. Capítulo 269. Bem acima do oceano infinito, uma figura em alta velocidade atravessou as nuvens. O calor intenso em seu rastro incendiou a atmosfera e vaporizou a névoa. Um estrondo retumbante rompeu o silêncio do mar, um estrondo aterrador que se propagou tão longe que até mesmo pessoas a grande distância puderam ouvi-lo. Lui voou em linha reta, guiado por seu Aki da observação. À medida que se aproximava do alvo, semelhante a uma montanha, agora a apenas algumas milhas náuticas de distância, sua velocidade diminuiu gradualmente. A uma velocidade muito superior à do som, Lui rapidamente viu a verdadeira forma da gigantesca criatura. Um elefante colossal, com a pele solta e flácida à altura alcançando as nuvens, as 4 patas caminhando pelo fundo do mar. Zou. Era exatamente como Lui havia previsto. Este era Zou, a terra natal da tribo Min que ele procurara anos atrás. Quando Lui estava a uma milha náutica de Zou, sua velocidade de voo já havia caído abaixo da velocidade do som. Ele pairou diante do elefante gigante, com suas asas brancas e imaculadas bem abertas, observando em silêncio aquela criatura colossal que viverá por mais de 1000 anos, cujo tamanho superava em muito até mesmo dos maiores reis dos mares. Neste mundo, existiram pouquíssimas criaturas que atingiram o tamanho impressionante de uma ilha e viveram por mais de 1 milênio. Além do elefante à sua frente havia as tartarugas gigantes das ilhas e aquela sombra colossal de 3 cabeças que espreitava no Triângulo Florian. Zou, no entanto, era o mais conhecido desses titãs, tudo porque uma rara raça de guerreiros poderosos, a tribo Min, vivia em suas costas. Semelhantes aos homens-peixe, eles tinham aparência animalesca, mas corpos humanoides. Todos eram cobertos de pelos e possuíam a capacidade de gerar eletricidade. Enquanto Lui estudava Zou, sentiu um olhar vazio e dolorido recair sobre ele, emanando das 2 órbitas oculares profundas do grande elefante. Ele sabia que Zou estava observando aquele que bloqueava seu caminho, mas mesmo enquanto observava, Zou nunca parou de andar. Redemoinhos aterrorizantes, grandes o suficiente para engolir um navio de guerra, se formavam no rastro de suas 4 patas enormes. Após uma breve observação, Lui abriu suas asas brancas, alçou voo e pousou diretamente na cabeça do elefante.
Olhando ao redor, ele viu uma vasta floresta e uma cidade nas costas de Zou. 6 grandes torres se erguiam dentro da floresta. Uma cidade que se estendia por milhares de metros estava encravada no centro, seu imenso peso fazendo com que a pele do elefante se enrugasse severamente sob ela. Enquanto Louis admirava a paisagem, o violento estrondo sônico de seu voo hipersônico anterior finalmente atingiu a ilha, assustando os moradores de Min. Com seu aqui da observação, Louis sentiu o caos completo dos Mins se dispersando como galinhas. Ele também percebeu 2 Mins com força considerável sendo alertados. Um deles já estava atravessando a floresta em alta velocidade, indo em direção à torre mais alta de Zou. Como o estrondo sônico ecoou de todas as direções ao mesmo tempo, os guerreiros Min corriam freneticamente pela floresta em estado de confusão, tentando cobrir os milhares de metros do perímetro de Zou. Apenas um número muito pequeno de guerreiros que por acaso estavam no centro da floresta tiveram a sorte de estar indo na direção de Louis. Enquanto Louis caminhava pela orla da floresta, um farfalhar veio da mata à frente. Um instante depois, uma pequena figura branca surgiu de repente por entre as árvores, saltando em direção a Louis com as mãos estendidas cobertas por luvas de aspecto grosso. Embora a figura branca fosse extremamente rápida, aparecendo apenas como uma imagem residual para uma pessoa normal, a visão dinâmica de alto nível de Louis e seu aqui da observação permitiram que ele visse o atacante claramente. Era um coelho. Ou melhor, um coelho visão. Pela sua compleição esguia e traços faciais delicados, ele a julgou ser uma menina, com cerca de 11 ou 12 anos. Ela tinha cabelos loiros, ambas as orelhas eretas, e suas mãos reluziam quando ela atacava. Quando ela estava a poucos passos de distância, várias outras figuras saltaram da floresta, rugindo furiosamente. Cenoura, você é só um garoto que começou a treinar, não seja tão. O rugido cessou abruptamente. As figuras, Mins com cabeças de leopardo e de cachorro, pararam abruptamente. Seus rostos escureceram e elas não deram mais um passo adiante. A poucos metros da floresta, uma figura com mais de 5 metros de altura, com asas brancas impecáveis, permanecia de pé. O sol brilhava por trás dela, obscurecendo seu rosto com sua luz. A garota coelho de visão que havia saltado primeiro agora pendia inerte de sua mão. Ao perceber que seus companheiros haviam chegado, a garota Min chamada Cenoura, ainda com dificuldades, olhou para cima e lhes deu um sorriso forçado e sem jeito. A visão de Pedro escureceu. Ele quase se engasgou de exasperação com a cena de Cenoura. Ao lado dele, 2 cães visão de pelo dourado pareciam igualmente estressados e sem saber o que fazer. Pedro respirou fundo, seu olhar se tornando mais penetrante. No momento em que estava prestes a fazer um movimento, uma voz que lhe pareceu um tanto familiar veio da figura, paralisando no lugar. Você é Pedro? A voz familiar fez com que uma das orelhas da cão fêmea Min se erguesse. Instintivamente, ela começou a farejar o ar. No segundo seguinte, seus olhos brilharam e, inconscientemente, ela deu um passo à frente. Ao mesmo tempo, Pedro finalmente se lembrou de onde tinha ouvido aquela voz. Num instante, sua expressão tornou-se impagável. Droga, por que ele está aqui? Antes que ele pudesse reagir, uma figura de cabelos dourados passou por ele como um raio, correndo diretamente em direção à silhueta alta. Cuidado! Os olhos da outra cadela Min se arregalaram, atônitos com as ações de sua companheira. O que você está fazendo? Serena. Mas no instante seguinte, o que aconteceu a chocou ainda mais. Lord Louis Garchu. A Min chamada Serena vibrou, saltando em sua direção com um sorriso radiante. Mas a figura alta simplesmente estendeu a outra mão e a segurou pela roupa, erguendo-a também no ar. Acho que já disse que tanto entusiasmo não é necessário, certo? Serena. Terra em frente ao castelo. E Helena caminhava por uma trilha na floresta com Uti e Pei Juan, indo direto para o castelo. Ao passarem pelo jardim, uma voz que vinha de perto chamou a atenção deles. Lady Helena. E Helena reconheceu imediatamente a voz suave e doce. Ela parou e olhou na direção da chamada. No segundo seguinte, um sorriso gentil surgiu no rosto geralmente plácido de Helena. Shiraoshi, o que foi? Ali rodeadas por flores de todas as cores, várias figuras belíssimas estavam sentadas ao redor de uma mesa redonda repleta de doces requintados. Shiraoshi, devido ao seu tamanho imenso, era a mais chamativa. Lady Helena, por favor, venha até aqui. Shiraoshi acenou, estendendo um convite entusiasmado. Seu rosto, já de uma beleza estonteante apesar da juventude, demonstrava uma expectativa sincera que era difícil de recusar. Ao lado dela, várias outras figuras que haviam sido obscurecidas pela forma de Shiraoshi, deixaram suas cabeças à mostra. E Helena parou no caminho, momentaneamente surpresa com o entusiasmo de Shiraoshi. Ela se recompôs rapidamente e se virou para Uti e Pei Juan, que também haviam parado com um leve sorriso de desculpas. Desculpem, vocês duas podem seguir em frente. Tudo bem. Uti acenou casualmente e continuou caminhando com o irmão. Depois que Uti e Pei Juan saíram, e Helena caminhou em direção a Shiraoshi e as outras. Na mesa redonda, Shiraoshi olhou para o cabelo elegantemente preso de Helena, sentindo-se um pouco confusa. Ela se virou para Uta, que conversava animadamente com Chiffon. Irmã mais velha, quando foi que a Lady Helena começou a usar o cabelo preso desse jeito? Shiraoshi se lembrou de que Helena geralmente estava ou com a armadura completa, ou com seus longos cabelos brancos soltos. Ela não tinha certeza de quando essa mudança havia ocorrido. Uta fez uma pausa e então mergulhou em uma breve reflexão. Após um instante, respondeu. Há cerca de 1 ou 2 anos, talvez. Quanto ao motivo, também não sei. Do outro lado da mesa, Violet, que entregava um doce a Rebecca, olhou para Helena, que se aproximava com uma expressão pensativa no rosto. Perto dali, Bonnie, que devorava os doces com garfo e faca, murmurou com a boca cheia. Por que não perguntar a ela quando ela chegar? É verdade, disse Shiraoshi, com seu lindo sorriso de volta. Logo Helena chegou à clareira adornada com flores.
Seus olhos carmesins percorreram a cena, que transbordava uma atmosfera feminina. Ao ver quem estava reunido ali, Helena não pôde deixar de erguer uma sobrancelha e provocar. Então, fui convidada para um chá de princesas? De fato, todas as mulheres sentadas ao redor da mesa do chá eram jovens de posição social elevada. As princesas de Atlântida, Shiraoshi e Uta. As ex-princesas de Dressrosa, Violet e Rebecca. Da família Charlotte, Chiffon e uma Pudding de 3 olhos, um tanto reservada. Bonnie, que estava sendo mimada por toda a raça bucaneira. E um dos médicos de Bonnie, Mancherry, da tribo Tontata. Todos os presentes eram da realeza, ou pertenciam a famílias outrora proeminentes. Por isso, Helena brincou dizendo que era um chá de princesas. Suas palavras fizeram com que todos à mesa parassem por um instante. Eles se entreolharam com expressões curiosas, percebendo que Helena não estava errada. Após um instante, Uta, a anfitriã da festa, disse tardiamente: acho que você tem razão. Todos eles eram seus bons amigos e camaradas, e por isso ela os convidou, já que não tinha nada melhor para fazer. Após uma pausa, Violet sorriu e retrucou: Rebecca e eu somos apenas oficiais comuns e filha de um oficial. Não somos consideradas princesas. Do outro lado, Chiffon, que havia sido convidada como amiga de Uta, observava a cena da festa do chá, com um lampejo de nostalgia nos olhos. Era uma vez a família Charlotte costumava organizar festas de chá semelhantes em Totoland. A diferença, porém, era que cada festa de chá organizada por mamãe era marcada por laços de sangue. Até mesmo seus próprios filhos, os oficiais e ministros, ficavam apavorados, com medo de irritar mamãe e ter suas vidas roubadas. Bonnie, por sua vez, não emitiu opinião, concentrando-se apenas em eliminar silenciosamente os doces e a comida da mesa. Após um instante, Uta se recompôs e riu. Um chá de princesas? Se Gibril e Rafael não tivessem ido embora tão cedo, poderiam ter participado. De fato, em termos de status, elas são as verdadeiras princesas de terra, disse Violet, colocando a mão sobre o peito, uma lembrança dolorosa passando por seus olhos. No dia em que Gibril e Rafael nasceram, ela foi a única ferida. Eles chegaram a quebrar suas costelas. Perto dali, Pudding, com seus 3 olhos e aparência encantadora, inclinou a cabeça e perguntou: há cada vez mais gigantes em terra, e também muitas guerreiras. Não há princesas entre eles? Nenhuma princesa gigante nasceu nos últimos 100 anos, apenas 2 príncipes. A Jrudin é um deles, respondeu Helena, puxando uma cadeira e sentando-se, respondendo seriamente à pergunta de Pudding. Nesse instante, Shiraoshi pareceu se lembrar de algo. Ela se inclinou para a frente, olhando para Helena com seus grandes olhos brilhantes. Lady Helena, você também é uma princesa, não é? Quando nos conhecemos, o chefe Jimby mencionou isso. Ele disse que Lady Helena era a princesa de um reino chamado Canaã, e foi por isso que você aniquilou um país inimigo chamado Jacob. As palavras de Shiraoshi deixaram perplexos aqueles que não as conheciam, como Mancherry e Violet. Canaã, Jacob. Violet ouviu os nomes e gradualmente se lembrou de algo que seu pai havia dito a ela e a sua irmã depois de retornar de uma conferência mundial. Os olhos de Helena se encheram de lembranças, e ela pareceu um pouco atordoada. Não exatamente. E Helena voltou a si. Seus olhos carmesins encontraram os de Shiraoshi, e ela esboçou um pequeno sorriso. Eu já era o rei quando conheci Louis. Mais tarde, depois de ter estabelecido meu povo, permaneci ao lado de Louis. Rei, disse Shiraoshi confusa. Isso mesmo. Nesse instante, Violet, que parecia ter alguma compreensão, murmurou: Canaã, Jacob. Acho que meu pai mencionou isso. O quê? E Helena se virou surpresa. Rikudo do terceiro sabia disso? Violet assentiu com a cabeça, juntando as mãos no colo enquanto se lembrava. Foi depois que ele voltou de uma conferência mundial. Ele nos contou sobre aqueles 2 países. E Helena estreitou os olhos. A Conferência Mundial. Violet continuou. Ele disse que membros da família real de Canaã tinham ido a outros reinos e aos fuzileiros navais em busca de ajuda. Naquela época, um país no Mar do Oeste e um reino desértico na primeira metade da Grand Line usaram as evidências fornecidas por aqueles membros da realeza para condenar o reino de Jacob, exigindo que devolvessem as terras e pedissem desculpas. Mas no fim, nada resultou disso. Assim que Violet terminou de falar, a festa do chá ficou em silêncio. E Helena permaneceu em silêncio. Ela nunca soubera que outros reinos tivessem realmente tentado ajudar Canaã. Mesmo que não tivesse surtido efeito, ela ainda assim ficou profundamente comovida. Após um longo momento, Helena perguntou: Rikudo do terceiro disse o que aconteceu com aqueles membros da família real? Violet abriu a boca e finalmente disse: dizem que eles foram assassinados e desapareceram antes mesmo de receberem uma resposta dos 2 reis. Ao ver a expressão atonita e confusa de Helena, Violet compreendeu o que provavelmente lhes havia acontecido. No vasto oceano, desaparecer quase sempre significava morto. Após um instante, Helena suspirou. Do outro lado da mesa, o sorriso habitual de Uta desapareceu. Seus olhos roxos como joias brilhavam com uma luz peculiar e cativante e seu tom tornou-se sério. Quais eram os nomes dos 2 países que condenaram o reino de Jacob por causa de Canaã? Violet vasculhou sua memória e lentamente deu a resposta. Meu pai não disse o nome daquela em Mar do Oeste, mas aquela no Paraíso. Era Alabasta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.